Olha, vamos combinar uma coisa? Deixar um pouco de lado o marketing, toda aquela propaganda e mergulhar de cabeça na ciência. Hoje, a gente vai investigar o que tem de verdade por trás de uma das promessas mais fascinantes da dermatologia. A ideia de que dá para rejuvenescer a pele de dentro para fora, usando bioestimuladores de colágeno. E aí já vem a grande questão, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa análise aqui. Esse tal de rejuvenescimento é só uma coisa que a gente acha que vê no espelho, uma percepção, ou é algo que dá para medir com precisão científica mesmo? A resposta, olha, pode surpreender. Bom, para entender como se resolve um problema, primeiro a gente precisa entender o problema em si, certo? Vamos pensar nisso como se fosse uma investigação, uma cena de crime. E o primeiro passo é identificar qual foi o crime: o envelhecimento da pele. E olha, como em toda boa história de detetives, sempre tem um culpado principal. E o nome desse culpado? A perda de colágeno. Pensa assim, o colágeno é tipo o andaime do nosso rosto. É ele, essa proteína, que dá toda a estrutura, sabe? Aquela firmeza, a elasticidade que a gente vê na pele mais jovem. O problema é que, quando esse andaime começa a enfraquecer, bom, a estrutura toda começa a ceder. E essa imagem aqui mostra o cenário perfeitamente. Dá uma olhada. Do lado esquerdo, a pele jovem. A derme é mais grossa, a rede de colágeno, nosso andaime, tá ali, abundante e forte. Agora olha para o lado direito. A pele envelhecida. A derme fica mais fina, o corpo produz menos colágeno e o que ainda tem se quebra mais rápido. O resultado disso não tem como escapar. Rugas, flacidez. Ok, mas e se desse para intervir nesse processo? E se a gente pudesse, de alguma forma, mandar uma mensagem para as células da pele? Um tipo de comando tipo: Ei, pessoal, vamos voltar a construir aquele andaime com força total. Pois é, essa é exatamente a ideia por trás da intervenção que a gente vai ver. E o agente especial nesse nosso caso é o ácido poli-L-láctico, ou PLL, para facilitar. O nome comercial mais conhecido é Sculptra. E o mais importante de entender aqui é que ele não é um preenchedor, sabe? Ele não vai simplesmente adicionar volume e pronto. É melhor pensar nele como um personal trainer da pele, uma substância que chega lá e avisa o corpo: ok, tá na hora de voltar a produzir colágeno. O jeito que ele funciona é genial, na verdade, é bem elegante. Funciona assim, ó. Primeiro, umas micropartículas desse PLLA são injetadas na pele. Aí, elas causam uma resposta inflamatória. Mas calma, é algo super sutil e totalmente controlado. Essa pequena agitação funciona como um despertador para umas células chamadas fibroblastos. E são eles, os fibroblastos, as verdadeiras fábricas de colágeno do nosso corpo. E aí o que acontece? As fábricas são reativadas e, voilá, começam a produzir colágeno novinho em folha. Então, a teoria é ótima, né? Mas a ciência de verdade, ela ganha vida quando a gente vê a coisa acontecendo na prática. Por isso, agora, a gente vai abrir o arquivo de um caso real, vamos acompanhar de perto a jornada de uma paciente. A nossa paciente aqui do estudo é uma mulher de 32 anos. E as queixas dela são super comuns, muita gente se identifica. Ela estava incomodada com uma flacidez moderada, sabe, aquela que já começa a aparecer, os poros estavam mais dilatados e ela tinha aquela sensação geral de que a qualidade da pele, o viço, já não era mais o mesmo. A partir dessas queixas, foi montado um plano de tratamento sob medida. E como dá para ver nessa imagem, não é uma aplicação feita de qualquer jeito, não. É um verdadeiro mapa estratégico. Os pontos de aplicação são pensados para atingir áreas-chave de sustentação do rosto, buscando um efeito de lifting que seja global, mas natural. E aqui a gente vê o plano saindo do papel e virando realidade. Depois de fazer as marcações bem precisas no rosto, o produto é distribuído com todo o cuidado por baixo da pele. Para isso, se usa uma microcânula, que é uma técnica que, além de minimizar o desconforto, ajuda a garantir que o estímulo vá acontecer exatamente onde precisa. Certo. Até agora a gente viu a teoria, viu a prática, mas agora vem a parte talvez mais importante de toda essa investigação: a prova. Como é que a gente pode ter certeza, sem nenhuma dúvida, de que algo mudou lá nas camadas mais profundas da pele? Bom, para isso é hora de olhar por baixo da superfície. E a nossa ferramenta de detetive para essa missão é o ultrassom de alta resolução. Ele é tipo uma janela para o mundo invisível da nossa derme. Com ele, dá para medir a espessura das camadas da pele com uma precisão milimétrica. É o que transforma uma percepção, eu acho que melhorou, em um dado objetivo que não tem como contestar. E toda investigação que se preze precisa de um ponto de partida, né? Essa imagem aqui é a nossa linha de base.
É ultrassom feito antes de qualquer tratamento que mediu a espessura que a derme da paciente tinha no começo de tudo. Grava bem essa imagem na cabeça porque ela é o antes da nossa história. Pronto, o cenário está todo montado, a investigação foi marcada para durar 90 dias. E por que 90 dias? Porque esse é o tempo que o corpo precisa, biologicamente falando, para que aquele estímulo se transforme em produção de colágeno de verdade. A paciente foi acompanhada com novos ultrassons depois de 60 e finalmente 90 dias. E agora, o momento da verdade. O gráfico de barras fala por si só, não deixa nenhuma dúvida. A primeira coluna é a nossa linha de base, lembra? O antes. A segunda é a medida da derme 90 dias depois. O aumento não é só visível, é um salto quantitativo. A pele literalmente ficou mais espessa, mais estruturada. Mas o quão grande foi esse salto? Vamos colocar um número nisso para a gente ter uma ideia exata. As medições do ultrassom mostraram um aumento médio de 26% na espessura da derme. E o ponto mais importante aqui isso não é um achismo, uma estimativa. É um resultado medido, um dado concreto, ponto final. Ok, com todas as provas na mesa, a gente chega ao final da nossa investigação. Então, é hora de dar o veredito. O que é que esses 26% significam na prática? O resumo do que foi encontrado é bem direto. Aconteceu um aumento real e importante na estrutura da derme. E isso, junto com uma compactação do tecido logo abaixo, atacou a causa da flacidez bem na raiz. O resultado, uma aparência rejuvenescida que não era só uma impressão da paciente. Era algo que podia ser observado clinicamente. E é exatamente aqui que todas as peças se encaixam. Aquela sensação que a paciente teve ao se olhar no espelho foi validada pelo ultrassom. A percepção dela, que é algo subjetivo, foi comprovada por um dado científico objetivo, um aumento de 26% na base, na fundação da pele dela. E, para a gente fechar, nada melhor do que usar as palavras da própria conclusão do estudo, né? A ciência confirma que sim, o tratamento funcionou. E com isso, aquela nossa pergunta lá do comecinho, se era possível medir o rejuvenescimento de forma científica, bom, agora ela tem uma resposta definitiva. Sim, é possível. E a prova? Tá bem aqui.